Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Once again, it's found in the gospel. Novamente nos encontramos no Evangelho. In Luke chapter 1 verse 43. Versículo 43 do capítulo 1 de Lucas. When Elizabeth says, "Who am I that the mother of my Lord should come to me?" Quando Elizabeth diz: quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha até mim me visitar? Mary didn't say, "Oh no, I'm not the mother of your Lord. I'm just the mother of his human body." Maria não diz: não, eu não sou a mãe do Senhor, eu sou mãe só de um bebezinho que está comigo. Mothers don't bear bodies, they bear persons. As mães não carregam no seu ventre corpo, elas carregam no seu ventre pessoa. And so since her child was the Son of God, she is truly called the mother of God, the mother of Elizabeth, Lord, and ours. Então, já que ela é a mãe daquele corpo que é Deus, então ela é a mãe de Deus, a mãe do Senhor, de Elizabeth também. Moving from seeing Mary as a model disciple to seeing her as a mother. Então, quando a gente se passa de ver Maria como uma discípula para a mãe de Deus, para vê-la como mãe de Deus, is what leads us from a personal relationship to Jesus to a covenant family. Isso nos faz sair de um relacionamento pessoal com Jesus e crescer para um relacionamento de aliança como família. And as we behold the handmaid of the Lord who is filled with grace, então quando nós nos colocamos diante dessa mãe do Senhor cheia de graça, we come to the third point that we can share with non-Catholics. Então chega ao terceiro ponto com o qual nós podemos partilhar com os não católicos. That the Blessed Virgin Mary did not see herself as a self-made woman, but as the masterpiece of Christ. Ou seja, a mãe de Deus não vê a ela mesma como engrandecida, mas como engrandecida por Deus, a obra-prima de Deus. What do I mean by masterpiece? O que eu quero dizer como obra-prima? Last year I went to an art exhibit. O ano passado eu fui visitar uma exibição de arte. And there was an artist there who was very famous with almost all of his paintings. E tinha lá um artista muito famoso com todos os seus quadros, as suas pinturas. And there were hundreds of people there. E havia centenas de pessoas visitando. Looking at the paintings that he did 15, 20, 30 years ago. Olhando as pinturas que ele havia feito há 20, 30, 50 anos atrás. Some were small, medium and large. Umas pequenas, outras maiores, outras médias. But in the last 10 years he had been working on one in particular. Mas por 10 anos ele vinha trabalhando em uma especialmente. And that was his masterpiece. E era a sua obra-prima. So we stood there. Então nós ficamos ali, not staring at him, não olhando para o artista, but looking at the masterpiece. Mas olhando para a sua obra-prima. And he didn't say, "Hey, look at me." E o artista não vai dizer, olha para mim. He did not feel threatened when we were looking at his masterpiece. Ele não se sente chateado porque a gente não está olhando para ele e está olhando para a obra-prima. He was gratified. He was honored. Ao contrário, ele fica gratificado, ele fica honrado. God does everything for his own glory. Deus fez tudo para a sua glória. But he doesn't do what he does to get more glory for himself. Mas ele não fez tudo isso para obter para si mesmo mais glória. He's God. He can't get any more glory than he already has. Ele já é Deus, ele não tem como ele conseguir mais glória do que o que ele já tem. So what do we mean when we say God does things for his own glory? Por que a gente fala então que Deus faz coisas pela sua glória? It doesn't mean that he's trying to get more. Não é que ele quer obter mais glória. It rather means that he is trying to give us more. É mais do que isso, é que ele quer nos dar mais do que temos. Just as that artist was pleased by our delight, assim como aquele artista fica satisfeito com a nossa honrando aquela arte, so parents are not threatened when their kids grow up. Assim também os pais não ficam chateados quando os filhos crescem. Parents are happy and fulfilled. Os pais ficam felizes e se sentem missão cumprida. And if that's true for me and for Kimberly, seeing our 6 kids grow up. Isso é verdade para mim e Kimberly, minha esposa, quando a gente vê os nossos 6 filhos crescendo. And we are now seeing our kids having kids. E nós estamos vendo agora os nossos filhos terem filhos. And the fulfillment that I have as a father is unspeakable. E a satisfação que eu tenho como pai é inexplicável. And I am not a better father than God. E eu não sou um pai melhor do que Deus.
God is not glorified if we grovel in the dirt. Deus não se gloria se a gente mergulha na lama. It is not a master-slave relationship. Não é uma relação de mestre e escravo. God is our Father and we are His family. Deus é nosso Pai e nós somos sua família. The Father has sent the Son to give us the spirit of sonship. O Pai nos enviou seu Filho para nos dar esse espírito de filiação. And He's given us a mother E também nos deu uma mãe, so that we can know in our need and our weakness para que a gente saiba da nossa fraqueza e saiba quem recorrer. that He will not abandon Que Ele us. não vai nos abandonar. But it isn't in any way a competition Mas- between God and humans. Mas de maneira nenhuma existe uma competição entre Deus e a sua criação. And in a healthy family, it isn't a competition between the father and the mother. Numa família saudável não existe competição entre o pai e a mãe. The father loves, O pai ama, the mother is holy, a mãe é a santidade. and the son wants to make us his brothers and sisters. E o filho quer fazer que isso aconteça com seus irmãos e irmãs. This is not religious rhetoric. Isso não é coisa errada de religião. This is the reality of the whole cosmos. Isso é a realidade do cosmos inteiro. God knows you better than you know yourself. Deus conhece a você melhor do que você mesmo se conhece. He loves you more than you love yourself. Ele ama a você mais do que você se ama. He wants more for you and me than what we are willing to settle for. Ele quer mais para você e para mim do que aquilo que a gente possa imaginar. And that love is the source of His law. E esse amor é a fonte da sua vida, da sua lei. And that love is the source of His punishment and discipline. E também esse amor é a fonte das suas punições, do seu disciplinar. I punished my kids as they were growing up when they disobeyed. Quando meus filhos estavam crescendo, se formando, eu também os punia. And why? Because I quê? stopped loving them? Porque eu não amava? No, because I couldn't stop loving them. Não, porque eu não conseguia parar de amá-los. When they disobeyed, I didn't stop loving them or start loving them less. Quando eles desobedeciam, eu não parava de amá-los ou não passava a amá-los menos. I punished my kids and not the neighbor's kids. Eu corrigia os meus filhos, não os filhos dos meus vizinhos. Although those neighbor's kids really deserved it. Apesar que os filhos do vizinho também mereciam correção. But they weren't my children. These kids were. Mas os filhos do vizinho não são meus filhos, mas os meus filhos são. And I am an imperfect father. E eu sou um pai imperfeito, But God is not. mas Deus não é. The Father sends the Son O Pai envia o seu Filho to give us the Holy Spirit. para dar-nos o Espírito Santo. And the Holy Spirit overshadows the Blessed Virgin Mary. E o Espírito Santo está por sobre a Virgem Maria. And when we read about that overshadowing Quando nós vemos isso do Espírito Santo repousando sobre a Virgem, in the Gospel of Luke chapter 1 no verse capítulo, 35, versículo 35 do capítulo 1 de Lucas, anybody who knows the Bible qualquer pessoa que conhece a Bíblia recognizes that word overshadow is rare. reconhece que essa palavra de repousar ou pousar é uma palavra rara, difícil. You go back to the Old Testament and you find it used rarely. Você vai no Antigo Testamento e raramente você vê esse termo sendo usado. But you do find it in Exodus 40, Mas você encontra lá em Êxodos 40, where God sends the Spirit quando Deus manda o Espírito and the glory of God overshadows the Ark of the Covenant. e a glória de Deus repousa sobre a Arca da Aliança. There in the Holy of Holies. Ali onde está o Santo dos Santos. And the Ark of the Covenant represented God's presence in the midst of His family. E a Arca da Aliança significa a presença de Deus em meio à sua família. A box made of wood covered with gold Uma caixa feita de madeira recoberta de ouro, that symbolized Mary's humanity covered with divinity. que significa a humanidade na madeira e a divindade no ouro. It was the mystery of God's love present in the midst of His family. É a presença de Deus em meio à sua família. And it is what empowered Israel
to win battles that they should never have won. E foi essa arca que deu força a Israel para vencer guerras que nunca poderia ter vencido. Like when Joshua led Israel against Jericho. Quando Josué liderou o seu exército contra Jericó, Jericho was an impregnable fortress city. a cidade de Jericó era uma cidade impenetrável por uma muralha. So what did God have Joshua do? Então o que Deus fez que Josué fizesse? The Air Force came in and bombed Jericho. Then the artillery, then the infantry. Será que veio a artilharia, a força aérea bombardear Jericó e a artilharia podia entrar? No. Não. Joshua had the Levites carry the Ark of the Covenant around the city. Josué pediu que os levitas carregassem a arca da aliança ao redor da cidade. In a liturgical procession one time each day. Uma liturgia de procissão, uma vez por dia. For 6 straight days until the 7th day. Por 6 dias, rodeando a cidade até o 7º dia. And then there were 7 liturgical circles or E no processions around 7º Jericho. dia, 7 voltas litúrgicas ao redor da cidade. And as the Levites finished carrying the ark the 7th time around, Quando os levitas terminaram essa procissão, they were commanded to sound the trumpets. eles foram ordenados a soar as trombetas, And all of Israel was to cry out to God in e thankfulness. todo Israel foi chamado a clamar a Deus em triunfo. But to thank God for what? Mas agradecer a Deus pelo quê? They didn't know until the walls came tumbling down. Eles não sabiam ao que agradecer até que as muralhas caíram. God the Father taught his family an important lesson that day. Deus ensinou a sua família naquele dia uma lição importante. That if the battle is the Lord's, Porque se a batalha é do Senhor, the weapons are spiritual and not physical. as armas são espirituais e não físicas. The Ark of the Covenant is what led Israel A arca da aliança foi que conduziu Israel from victory to victory de vitória atrás de vitória, until they became proud and started taking credit for these victories. até que eles se tornassem orgulhosos e começassem a achar que não precisavam mais de Deus. And then they lost another battle. Então eles começaram a perder e perder batalhas. The conquest of the promised land was only complete A conquista final da terra prometida só se completou when King David found the Ark of the Covenant. quando o rei Davi encontrou a arca da aliança. And where did he find it in 2 Samuel 6? E onde é que ele encontra a arca em 2 Samuel 6? In a region called the Judean Hill Country. Num lugar chamado o Campo Judeu. And in the Gospel of Luke, chapter 1, verse E 39, no versículo 39 do capítulo 1 de Lucas, we see the Blessed Virgin Mary, where? In the Judean Hill Country. onde que nós vemos a Virgem Maria? Lá numa colina judeia. And when she arrives at Elizabeth's house, Quando ela chega na casa de Isabel, we read about Elizabeth exclaiming, nós lemos a exclamação de Isabel: "Why is this granted to me that the mother of my Lord should come to me?" por que essa honra a mim que a mãe do meu Senhor venha me visitar? And when David found the Ark of the Covenant in the Judean Hill E Country, quando Davi encontrou a arca da aliança lá naquela colina judaica, he exclaimed, "Who am I and how can the Ark of God come to me?" ele também exclamou: quem sou eu para ter a arca da aliança próximo de mim? And as you continue reading, E quando você continua a leitura, you see David leaping for joy before the ark. você vê que Davi pulou de alegria diante da arca. And then when Mary arrives in Elizabeth's house and John the Baptist heard Então, her voice, quando Maria chega à casa de Isabel e João Batista, que está no ventre de Isabel, ouve a voz de Maria, we read in Luke 1:44 nós lemos no versículo 44 de Lucas 1, that John the Baptist began leaping for joy in his mother's womb. que João Batista começa a pular de alegria no ventre de Isabel. Elizabeth pronounces a blessing upon Mary. Elizabeth pronuncia então uma bênção sobre a Virgem Maria.
Just as David pronounced a blessing upon God for finding the ark, Assim como Davi pronuncia essa bênção a Deus por ter encontrado a arca, Mary responds with a song of thanksgiving, the Magnificat. Maria responde com um canto de alegria chamado Magnificat. And David responds with the song of praise and thanksgiving to E God. Davi responde com um canto de louvor e agradecimento a Deus. And we read about the Ark of the Covenant and how long it remained there in the Judean hill country, 3 months. E nós lemos a respeito de Davi, quanto tempo essa arca ficou ali naquele lugar? 3 meses. And how long did the Blessed Virgin Mary remain with Elizabeth there in the Judean hill E country? quantos meses Maria ficou com Isabel na casa dela? 3 months. 3 meses também. What Luke wants us to see O que is that the Lucas- Blessed Virgin Mary is the Ark of the New Covenant. O que Lucas quer que a gente veja é que a Virgem Maria é a arca da nova aliança. The Ark of the Old Covenant contained God's Word in stone. A arca da antiga aliança continha as tábuas de pedra da lei. Mary's womb contains the Word made flesh. O ventre de Maria contém a palavra feita carne. The Ark of the Old Covenant contained the manna that Israel ate in the wilderness. A arca da antiga aliança continha um maná que os antigos comeram no deserto. Mary's womb contains the true bread of life, the new manna, O the ventre de Eucharist. Maria contém o verdadeiro maná, o verdadeiro pão da vida. The Ark of the Old Covenant also contained Aaron's staff that showed the priest who could sacrifice. A arca da antiga aliança também continha os instrumentos pelos quais o sacerdote fazia o sacrifício. And Mary contains our high priest in heaven who offers the Eucharist as our sacrifice. E a arca da nova aliança, Maria, contém o verdadeiro e único sacerdote que é o próprio sacrifício cordeiro. And she leads us to victory throughout the earth. E essa arca da nova aliança que nos lidera, nos leva à vitória. Even more than the Ark of the Old Covenant did for Israel. Muito mais do que a arca da antiga aliança fez com o povo de Israel. She contains the Word made flesh. Ela contém em si a palavra feita carne. But we are not to put Mary just up on the shelf or on a pedestal. Então, mas nós não queremos colocar Maria numa prateleira bem no alto, num pedestal. We're to enthrone Jesus as the King of our hearts and Mary as the Queen Mother within our hearts. Queremos entronizar Jesus como o rei dos nossos corações e Maria como a rainha dos nossos corações. We have got to long for the Word of God even more than we long for food. Nós temos que ter desejo da palavra de Deus mais até do que temos da própria comida. We have got to recognize the need that we have for the bread of life, the new manna. Nós temos que reconhecer a necessidade que nós temos desse pão da vida, o novo maná. We have to ask our mother to feed us what we really need to become holy. Temos que pedir à nossa mãe que nos alimente com aquilo que nós precisamos de fato para nos tornarmos mais santos. Nothing pleases the Blessed Virgin Mary more than our desire to become like her son. Nada agrada mais a Virgem Maria do que o nosso desejo de nos tornarmos semelhantes ao seu filho. Yesterday I said we honor Mary because we imitate Jesus. Ontem eu disse que nós honramos Maria imitando Jesus. Today I want to say that we honor Jesus because we imitate Mary. Hoje eu quero dizer que nós honramos a Jesus imitando Maria. We want to love Mary as much as Jesus did. Queremos amar Maria como Jesus amou. Not any more, but not any less. Nem um pouquinho a mais, mas também nem um pouquinho a menos. But we have got to long to love Jesus as much as Mary did. Mas temos que ter o desejo de amar Jesus como Maria amou. Not any more, but not any less. Nem um pouquinho a mais e nem um pouquinho a menos. This is not competition. Isso não é uma competição. This is communion. Isso é comunhão. This is not a factory. Isso não é uma fábrica. This is a family. Isso é uma família. And more of a family than anything we'll ever have on earth. E
um exemplo melhor de família do que pode existir no universo. God the Father gives us a mother Deus nos dá a sua mãe to lead us to Jesus, para que ela nos conduza a Jesus, to make us like him. para nos fazer como Ele. And in the process, E nesse processo, God fills us with his grace, Deus nos preenche com a sua graça and God leads us to his glory. e nos conduz até a sua glória. And the Blessed Virgin is the masterpiece of our divine artist. Então, a Virgem Maria é a obra-prima do nosso mestre maior, The divine artist of our salvation. o artista divino da nossa salvação. Now, how can we live this out? Então, como é que a gente vai viver isso? We have to begin with humility. Temos que começar com a humildade. We have to begin with honesty. Temos que começar com a honestidade. We have to begin by recognizing that God is calling us to something bigger than what we can do. Temos que começar reconhecendo que Deus está nos chamando para algo maior. So, a disciple doesn't say, I will do it according to your word, O discípulo não diz, eu vou fazer conforme você está dizendo, but be it done to me according to your mas word. ele diz, seja feito por mim, em mim conforme você está dizendo. The Christian life is not primarily what we do for God. A vida cristã não é inicialmente aquilo que nós fazemos para Deus. It is primarily the work of the Father in giving us the Son and filling us with the Spirit. É muito mais o trabalho do Pai nos dando o seu Filho e o Espírito Santo. And we've got to recognize that the mother of Jesus and all of her love E temos que reconhecer que a mãe e o amor que ela tem por Jesus is a reflection of her Son. é um reflexo do próprio Filho. She doesn't love us more than He does. Ela não nos ama mais do que Ele nos ama. She reflects His love for all of His younger brothers and sisters. Ela reflete o amor que Ele tem por nós, seus irmãos e irmãs mais novos. And Jesus doesn't love us more than the Father. E Jesus não nos ama mais do que o Pai. Jesus is the perfect image of the Father. Jesus é a perfeita imagem do Pai. And so we've got to see that the Father is the Father of mercy. Então nós temos que perceber o Pai como o Pai das misericórdias. And that is what God is doing here at Canção Nova. E é isso que o Senhor está fazendo aqui na Canção Nova. We celebrate the Mother of God and the Blessed Virgin Mary. Celebramos a bem-aventurada Virgem Maria, So that we no longer think of God as an angry boss para que a gente não veja mais a Deus como um chefe or ruim a wrathful judge. ou um juiz rigoroso. This isn't easy. Isso não é fácil. I remember it for myself. Eu me lembro pela minha própria história. When my first son was born, Quando nasceu meu primeiro filho, Kimberly was in labor for 30 hours, a minha esposa Kimberly ficou em trabalho de parto por 30 horas. and I was fighting sleep. E eu acabava dormindo. Suddenly, I realized that they were taking her for surgery, a cesarean section. Então de repente eu percebi que tinham que levá-la mesmo para a cesariana. I ran to her side to help her Então, in the emergency room. Eu corri ali para ficar ao lado dela na sala de emergência. But what help could I give? Mas que ajuda podia eu dar para ela? I held her hand, I said some prayers, Eu segurei na mão dela, disse uma oração. and then I made a big mistake. Então eu cometi um erro grande, um erro enorme. I stood up and I looked over the sheet, Eu levantei e olhei para os lençóis. and I saw her opened up. E eu vi tudo ali aberto. Every major organ. Tudo aberto ali na cirurgia. When I say to my wife, I love your guts, E eu disse para ela, eu amo o seu interior. I know what I'm talking E eu about. sei o que eu estou falando. I was dizzy. Eu fiquei meio zonzo. I knelt back down and began to pray. Eu me ajoelhei para não cair e comecei a rezar. A few minutes later, out came our firstborn baby boy, Alguns minutos depois, vinha lá o nosso primeiro bebê, Michael Scott Hahn. Miguel Scott Hahn. And they handed him to me E eles os médicos entregaram ele para mim, so that I could cut the umbilical cord. para que eu cortasse o cordão umbilical. I'm like, what are you doing? Eu disse, que isso? They helped me. E eles me ajudaram.
And then I held him. Então eu segurei ele And then he started crying. e ele começou a chorar. And I realized he didn't need me, he needed his mother. Aí que eu percebi que ele não precisava de mim, ele precisava da mãe dele. So I handed my baby boy to his mother. Então eu dei o meu bebezinho para a mãe dele. And how shall I say it? E como é que eu vou explicar isso? He began to nurse. Ela começou a cuidar dele. And I began to learn a new lesson about her beautiful anatomy. E eu comecei a aprender uma lição sobre anatomia. It was wonderful. Foi maravilhoso. But for the next 3 days, there wasn't anything I could do. E nos 3 dias seguintes, não tinha nada que eu podia fazer. The nurses and the doctors took care of everything. As enfermeiras, os médicos tomaram cuidado de tudo. And as a typical man, I'm always looking for a problem to solve. Então, como homem, eu estava sempre buscando saber se tinha algum problema que eu podia resolver. But there wasn't anything for me to do until I actually drove her home. E não tinha nada que eu podia fazer, a não ser chegar a hora de levar ela para casa. And that first night, she was nursing him around 3 a.m. in the middle of the night. E naquela primeira noite, ela amamentou ele por volta das 3 horas da manhã. And she hoisted him up on her shoulder and began burping him. E ela colocou ela nos ombros para poder fazê-lo arrotar. And I thought, I can do that. E eu pensei, puxa, isso aí acho que eu posso fazer. So I said, Kimberly, let me take little baby Michael so that you can get back to sleep. E ele disse, deixa eu então fazer ele arrotar, assim você pode voltar a dormir. She said, sure, and she handed me to him, and I took him down the hall. E ele disse, claro, e deu ele para mim, e eu levantei e fui no hall do quarto. Into the baby room where I began to burp him. Até o quartinho dele, onde eu consegui tentando fazê-lo arrotar. Just like I had seen her do. Do jeito que eu tinha visto ela fazer. Except I must have burped him a little harder than she did. Exceto que acho que eu estava batendo um pouquinho forte nele. Because I heard him throw up, vomit down my back. Porque eu senti ele vomitando nas minhas costas. If you had asked me 1 year earlier, Se você me perguntasse um ano antes, has anybody ever vomited on you? alguém já vomitou em você? I would have said no. Eu diria não. If you would have asked, how do you think you feel? How do you think you'll feel if that ever happens? Se alguém me perguntasse como é que você se sentiria se alguém vomitasse em você, I would have told you frustration, anger, maybe eu rage. diria, eu ficaria muito furioso, eu ficaria com muita raiva. But here I am looking into the face of the only person who has ever vomited on E me. lá estava eu olhando para a única pessoa que na vida já tinha vomitado em cima de mim. And I'm feeling love. E eu estava amando. It's okay. Tá tudo bem. You feel better. Você se sentiu melhor agora. And down my pajama shirt in the back, you know, A camisa do meu pijama it was getting cold and clammy. estava gelada e nojenta. But I didn't care. Mas eu não me importava. My baby boy felt better. O meu bebezinho estava se sentindo melhor. So I sat down in the rocking chair. Então eu sentei na cadeira de balanço And I saw his eyes drooping as he got closer to sleep. e eu vi os olhinhos dele fechando quando ele começava a dormir. But I didn't want to lay him down yet. Mas eu não queria ainda que ele dormisse. And that's when I felt it. E aí foi que eu senti The presence of God in that baby room. a presença de Deus naquele quarto de criança. I didn't see a face. Eu não via a face dele, I didn't hear a eu voice. não escutava a voz, But as I rocked my baby boy, mas ali na cadeira de balanço com o meu bebezinho, I knew God was there. eu sabia que Deus estava ali. But I didn't know Eu why. não sabia por quê. And as I kept rocking and as Michael began sleeping, E quando o Miguel começou a dormir, eu mantive ali na cadeira de balanço. I felt God said to me, Eu senti Deus dizendo para mim: do you see how much you love your little tá child? vendo esse amor que você sente pelo seu filhinho? And I'm like, God, words can't begin to describe this love. Eu disse: Senhor, não existem palavras para descrever esse amor. And then I felt him saying, E eu escutei Deus dizendo para mim: do you think it's possible that you love your child more than I love my children? você acha que você é capaz de amar o seu filho mais do que eu amo meus filhos? And that's when I stopped rocking and I thought, well, no, of course E not. foi na hora que eu parei e pensei: nossa, é claro que não. That's theologically absurd. Seria um absurdo teologicamente eu achar que amo mais do que a Deus. I'm not a better father than you. Eu não sou um pai melhor do que você. I can't love my child more than you do. Eu não posso amar o meu filho mais do que você ama.
And that's when it dawned on me. Então aí a coisa se esclareceu. He was trying to communicate to me Ele estava querendo me dizer a mystery that I never had experienced before. um mistério que eu não tinha tido a experiência de viver. That God loved me even more than I love my baby boy. Deus me ama mais até do que eu amo meu filho. And immediately I thought back to all the times I had sinned. Imediatamente minha imaginação foi atrás, lembrando-me dos meus pecados, It was like I vomited on God. dos meus vômitos em cima de Deus. But he didn't stop loving me any more than I stopped loving Michael. Mas ele não parou de me amar, assim como eu não parei de amar o Michael. And I was stunned. E eu fiquei boquiaberto. And I began rocking again, E comecei novamente a balançar na cadeira, basking in the love of God the Father like I never had known. acolhendo o amor do Pai de uma maneira que eu nunca antes tinha experimentado. An hour later, I finally laid him to sleep. Uma hora depois eu consegui colocá-lo para dormir no berço. And I went back to bed. E voltei para a cama. And when I woke up, E quando eu acordei, I told Kimberly what had happened. contei à minha esposa Kimberly o que tinha acontecido. God loves me like that. Deus me ama desse jeito. Like I loved Michael even when he vomited on me. Do jeito que eu amo o Michael, mesmo ele tendo vomitado em mim. And she looked at me and she said, "That's nice." Ela olhou para mim e disse: ok, tá bom. Because mothers already know that kind of love. Porque as mães já sabem, já experimentam esse tipo de amor. Brothers in Christ, Meus irmãos em Cristo, we have got to discover that. temos que descobrir esse amor. Sisters, you do too. Irmãs, vocês também. Because God has given us all fathers Porque Deus nos deu o Pai so that we can come to know Him. para que a gente o conhecesse. But He's given us all fathers who fail Mas Ele nos deu pais que são falhos, so that we'll never settle for anything less than the best. para que a gente possa saber onde está o que é melhor. God has given us families Deus nos deu famílias so that we can come to know God the Father, the Son, the Holy Spirit, and the Blessed Virgin, and all the saints. para que a gente conheça o Pai, o Filho, a Virgem Maria e os santos. But God's family is immeasurably better than the happiest family on earth. Mas a família de Deus é inimaginavelmente melhor do que qualquer família. This isn't just nice, it's true. Isso não é simplesmente legal, é verdade. It's not just true, it's real. Não é somente verdade, é realidade. It's not just real, it's beautiful. Não é somente realidade, é lindo. But it's not just beautiful, it's powerful. E não é somente lindo, é cheio de poder. The love of God is a superior power O amor de Deus é um poder superior to brute force. para trazer as coisas com força. Love inspires us to do more O amor nos inspira a fazer mais, than law and fear require. muito mais do que as leis e o medo. This place here in Brazil, Este lugar aqui no Brasil, where we celebrate the Mother of God onde celebramos a Mãe de Deus and the Father of Mercy, e o Pai das Misericórdias, is where the healing of families must begin, é onde que deve começar a cura nas famílias, if we let it. se a gente permitir. We need it in North America like you need it in South America. Aqui na América do Sul vocês precisam, nós precisamos lá na América do Norte. But brothers in Christ, we have a special responsibility, especially when God calls us to be fathers. Nós precisamos de uma responsabilidade especial, especialmente quando Deus nos chama a sermos pais. In America, there was a sociological study E na América do Norte existe um estudo sociológico of Christian families. das famílias cristãs. What they discovered was this: E o que eles descobriram foi o seguinte: that if the child is the first to experience conversion, se a criança é quem experimenta pela primeira vez a conversão na família, there's a 3.7% likelihood that the rest of the family will follow in faith. existe uma porcentagem de 3,7% de que o restante da família também vai experimentar essa conversão. But if the mother is the first to experience the grace of conversion, Se a mãe é a primeira a experimentar a graça da conversão, that quadruples, there's a 17% chance Então, that the rest of the family will follow. multiplica por 4 essa porcentagem. Então 17% de probabilidade do restante da família também experimentar a conversão. But if the father is the first to experience the grace of conversion, Mas se é o pai que é o primeiro da família a experimentar a graça da conversão,
And he responds by faith through spiritual leadership. E ele responde fielmente, conduzindo a família espiritualmente. If he leads his family in prayer, Se ele conduz a sua família na oração, there is a 93% probability that the rest of the family will a follow. probabilidade de que o resto da família também vá se converter passa a ser 93%. If the father in a family does not go to church, Se numa família o pai não vai na igreja, the survey shows that 1 child in 50 will still go to church. a pesquisa demonstra que 1 entre 50 filhos vai frequentar a igreja. If the father practices his faith as a devout man of God, Se o pai frequenta a igreja, se mostra um fiel, even if the mother doesn't practice the faith, mesmo que a mãe não seja fiel, não pratique a fé, the survey shows that between 2/3 and 3/4 of the children will practice their faith for the rest of their life. a pesquisa mostra que entre 2/3 e 3/4 dos filhos vão praticar a fé. We have got to become faithful fathers of mercy. Nós temos que nos tornar pais misericordiosos e fiéis. We have got to allow God the Father to love us as Nós dads. temos que permitir que Deus nos ame, Deus Pai nos ame como pais. But it's not easy. Mas não é fácil. We need the Blessed Virgin Mary. Precisamos da bem-aventurada Virgem Maria. We also need Saint Joseph. Também precisamos de São José. We need the saints. Precisamos dos santos. We need the sacraments. Precisamos dos sacramentos. And if we do, we will be evangelical E Catholics. se a gente fizer isso, nós seremos católicos evangélicos. A few years ago, I was in an airport, Alguns anos atrás eu estava no aeroporto and this fellow stopped me and said, "Are you Scott e Hahn?" uma pessoa me parou e perguntou: "Você não é o Scott Hahn?" I said, "Yes. Do you see me on television?" E eu disse: "Sim, você já me viu na televisão?" He said, "No, we graduated from high school together." "Não, eu fui colega seu no colegial." And that's when I recognized Chris, my good friend. Então foi aí que eu reconheci o Chris, meu grande amigo. I hadn't seen him in over 30 Eu years. não tinha visto há mais de 30 anos. And he was really excited because he said, "Scott, I have looked forward to this day for a long time." E eu fiquei assim surpreso quando ele disse: "Scott, eu estava esperando esse dia de encontrar você." And when I said why, he said, "It's because I am now no longer a Catholic. I am an evangelical, Bible-believing Christian." Ele disse: "Não, porque eu estou querendo encontrar você porque agora eu não sou mais católico, eu sou protestante, eu sou seguidor da Bíblia." And I said, "Well, I've got a surprise for you, Chris, Então eu disse: "Eu tenho uma surpresa para você, Chris." because I am now an evangelical, Bible-believing, Mas eu sou- Catholic Christian." Porque agora eu sou um evangélico, crente na Bíblia, católico. He was shocked. Ele ficou chocado. He said, "Can I call you?" Ele disse: "Posso ligar para você um dia desses?" And I said, "Go right ahead." Ele disse: "Sim, claro." And 1 week later, he called me on the phone. Uma semana depois ele me ligou. And he said, "Back when I knew you, all you wanted to be was a New Testament believer." Quando eu te conheci lá atrás, 30 anos, tudo o que você queria era ser um pastor, um crente fervoroso. And I said, "Chris, I still do." E eu disse: "Sim, eu continuo sendo And he um crente fervoroso." He said, "Let me put the question to you that you used to put to me. Então deixa eu fazer uma pergunta para você que você costumava fazer para mim. Where in the New Testament do you find the sacrifice of the Mass? Aonde você encontra no Novo Testamento o sacrifício da missa? Because you convinced me back then in high school Porque lá no colegial você me convenceu that the Mass is a meal, that Calvary is the sacrifice." que a missa é somente uma refeição, que o sacrifício só aconteceu no Calvário. Well, I said, "Chris, as a Catholic Christian, I believe that the Eucharist is a meal." Eu disse: "Bom, como um católico agora, eu acredito que realmente a missa é uma refeição, But the Lord's Supper is more than a meal, it is also a mas a sacrifice. ceia do Cordeiro é mais do que uma refeição simplesmente, é um sacrifício." And I also believe with you that Calvary is the Eu sacrifice. também acredito como você que o Calvário é onde aconteceu o sacrifício. He said, "How can that be?" Então como é que pode ser isso? And I said, "Chris, do you realize that no follower of Jesus standing at Calvary on Good Friday would have recognized a sacrifice?"
Você concorda comigo que nenhum dos discípulos que se estivessem no Calvário iriam reconhecer aquilo como um sacrifício? Why not? E ele diz, por que não? Because they were Jews and they knew that a sacrifice had to take place in the temple on top of an altar. Porque eles eram judeus e porque como judeus eles sabiam que o sacrifício tinha que acontecer no templo em cima do altar. Whereas Jesus was crucified outside the walls of Jerusalem, far from the temple, where there were no altars. E Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, onde não há um altar. What Jesus' disciples would have described would have been an execution, not a O que os sacrifice. discípulos de Jesus descreveriam seria uma execução, não um sacrifício. The question then is this: how did a Roman execution suddenly turn into a holy sacrifice? Então a questão é justamente essa: como que uma execução romana pode se tornar um sacrifício? One that all Christians believe in today, Chris, whether they're Catholic or not. Aquilo que todos os cristãos acreditam, sejam eles católicos ou não. He said, I don't know. E ele disse, eu não sei. And I said, I didn't either. E eu disse para ele, eu também não sabia. Until the early church fathers showed me Até que os padres da igreja primitiva me mostraram nas minhas leituras that St. Paul declared to the Corinthians that Christ, our Passover, has been sacrificed. quando São Paulo declara aos coríntios que Cristo, nossa Páscoa, foi o sacrifício. In other words, the only way you can see Good Friday as a sacrifice A única maneira que você pode ver a Sexta-feira da Paixão como um sacrifício and not a Roman e execution não uma simples execução romana is by looking at it in the light of the Passover. é olhando esse sacrifício à luz da Páscoa. Because what was Jesus doing when he instituted the Eucharist? Porque o que Jesus estava fazendo quando ele instituiu a Eucaristia? He was celebrating the Old Covenant Passover one last time. Ele estava celebrando a aliança da Páscoa do Antigo Testamento pela última vez. But that's not all, Chris. Mas isso não é só isso, Cris. He was fulfilling it as the Lamb of God. Ele estava levando ao cumprimento que ele era o Cordeiro de Deus. Not to abolish or do away with the Passover, Não para abolir e acabar com a Páscoa, but to transform the Passover of the Old Covenant into the new Passover, mas para transformar a Páscoa do Antigo Testamento na Páscoa da Nova Aliança. which he did by instituting the Eucharist. E foi o que ele fez ao instituir a Eucaristia. But what was the Passover in the Old E o Covenant? que era a Páscoa na Antiga Aliança? Was it just a meal or was it a Era sacrifice? somente um sacrifício ou era também uma refeição? It was primarily a sacrifice. Just ask any lamb and he'll tell you. Era primordialmente um sacrifício, basta perguntar para o Cordeiro que ele vai te dizer. And then secondarily, it is a meal as a sacrificial communion. E depois havia a refeição como uma comunhão do sacrifício. And if that's true in the old, it isn't less true, but more in the new. E se isso era verdade no Antigo Testamento, não é menos verdade no Novo, é mais verdade. So at the beginning of the Passover, Então no começo da Páscoa, which the disciples all knew from their childhood because they grew up Jewish, que os judeus conheciam porque cresceram judeus, Jesus said something they never heard before. Jesus diz algo que nunca foi dito antes. Words that you and I, Chris, have heard many E times. palavras que eu e você, Cris, ouvimos muitas vezes. This is my body which will be given up for you. Este é o meu corpo que é dado para vocês. They must have wondered, what does that mean? Eles podem ter talvez perguntado, mas o que ele está querendo dizer? But nobody interrupted or asked Mas ninguém interrompeu e nem perguntou, because he was back on track celebrating the Passover as they knew it porque eles estavam celebrando a Páscoa do jeito que sabiam, until he came to the cup of blessing. até que chegou na hora da bênção. And then he spoke those words that you and I know so well, Chris, E ele falou aquelas palavras, Cris, que eu e você conhecemos tão bem, but the disciples had never heard before. mas que os discípulos nunca tinham ouvido. This is the cup of my blood, Este é o cálice do meu sangue, the blood of the New Testament, o sangue da nova aliança, poured out for you and for many derramado para vocês e para muitos, for the forgiveness of pelo sins. perdão dos pecados. Do this in memory of me. Façam isto em memória de mim. And they must have wondered once again, what does that E mean? novamente eles devem ter se perguntado, o que significa isso? And they probably couldn't have realized Eles talvez não tinham percebido.
until after Jesus was raised from the dead. até que Jesus ressuscitou dos mortos. And after the Holy Spirit came upon them. E até que o Espírito Santo veio sobre eles. And that's when they realized he didn't lose his life on Friday. Até que eles então perceberam, a vida dele não se perdeu na sexta-feira. Because he made it a gift on Holy Thursday. Porque ele nos fez um presente na quinta-feira. I said, Chris, if the Eucharist is just a meal, then Calvary is just an execution. E finalmente eu concluí com o Chris, se a Eucaristia é somente uma refeição, então o Calvário é somente uma execução. Then if the Eucharist is the Passover, the new covenant, it can't be just a meal. E se a Eucaristia é a Páscoa da Nova Aliança, o Calvário não pode ser somente uma execução. It's where the sacrifice began. É onde começa o sacrifício. It's what makes sense of what Jesus said and did. É ali que faz sentido aquilo que Jesus disse e fez. He wasn't the victim of Roman violence. Ele não é uma vítima da violência romana. He was the victim of divine love and mercy. Ele é uma vítima do amor divino e de Deus. Chris said, stop, say that one thing again. Ele disse, e o Chris disse assim, peraí, repete isso, por favor. What thing? You know, if the Eucharist is just a meal, then what? Então você disse, se a Eucaristia é somente uma refeição, então o quê? Then Calvary is just an execution. Eu falei, então se for assim, o Calvário seria somente uma execução. He said, wow. E ele fez essa expressão. I said, only if the Eucharist is where the sacrifice begins can we recognize that Calvary is not just an execution, but the consummation of that sacrifice. Somente se a gente reconhecer a Eucaristia como uma nova Páscoa, é que podemos reconhecer o sacrifício do Calvário como um sacrifício e não uma execução. I said, Chris, Holy Thursday is what transformed Good Friday from an execution to a sacrifice. Eu disse, Cris, a quinta-feira santa é aquela que transforma a sexta-feira santa de uma execução em um sacrifício. Evangelical Protestants and Catholics believe that Calvary is a sacrifice. Tanto os protestantes evangélicos como os católicos acreditam que o Calvário é um sacrifício. But it would only be an execution unless the Eucharist is where the sacrifice begins. Somente deixa de ser uma execução se é ali o começo da Eucaristia. And if Holy Thursday is what transformed Good Friday from an execution into a E se a sacrifice, quinta-feira santa é aquilo que transforma a sexta-feira santa de execução em sacrifício, then Easter Sunday is what transformed the sacrifice into a sacrament. então o domingo de Páscoa transforma esse sacrifício em sacramento. So that we can do this in memory of Him, Para que possamos fazer isto em memória dele. not just remembering what happened in the past, Não somente lembrando o que aconteceu lá no passado, but celebrating Jesus Christ coming in the present. mas celebrando novamente esse sacrifício. Jesus said, "This is the cup of my blood, Jesus disse, este é o cálice do meu sangue, the blood of the New Testament." o sangue da nova aliança. It's the only time He used that phrase, New Testament. É a única vez que ele usa esse termo nova aliança no Novo Testamento. Chris, notice that He didn't say, "Write this in memory of me." Cristo, perceba que ele não diz, escreva isso em memória de mim. He said, "Do this in memory Ele of diz, me." façam isso em memória de mim. And what is this? E o que é isso? This is the Eucharist. Isso é a Eucaristia. But Jesus didn't call it the Eucharist. Mas Jesus não chamou a He Eucaristia, called it the New Testament. chamou isso de nova aliança. He didn't say, "Write this." Ele não disse, escreva He isso, said, "Do ele this." disse, faça isso. And that's what they all did, E Chris. foi isso que eles começaram a fazer. We both share the New Testament, Nós partilhamos o Novo Testamento. but the New Testament never calls itself the New Testament. Mas o Novo Testamento nunca se chamou a si mesmo de Novo Testamento. The New Testament shows us that the only time Jesus spoke of the New Testament A única vez que o Novo Testamento é chamado de Novo Testamento, de Nova Aliança, is when He instituted the Eucharist. é no momento em que Jesus institui a Eucaristia. I said, Chris, all I wanted to be was a New Testament Christian. Cris, tudo que eu queria ser era um cristão do Novo Testamento. And then I discovered E eu descobri that the New Testament was a sacrament long before it started to become a document. que o Novo Testamento era um sacramento muito antes de ser uma escritura, According to the document, de acordo com os documentos. over half of the 12 disciples never ended up writing a single book
that we have in the New Testament. Mais da metade dos discípulos não escreveu nada do Novo Testamento. But not because they were disobeying orders, Não porque eles estavam desobedecendo, but because Jesus said, do this, not write this. mas porque Jesus diz, façam, não disse escrevam. And they all went out celebrating the Eucharist. E eles foram celebrar a Eucaristia. As we read in Acts 2:42, Assim como lemos em Atos 2:42, preaching the gospel, baptizing, and then breaking the Eucharistic bread. pregando o evangelho, batizando e celebrando com o pão. He said, wait a second, Scott, what did you just say? E o Chris disse, espera um pouquinho, Scott, o que você disse mesmo? I said a lot of things, Chris. Eu falei um monte de coisa. The New Testament, he said, you said the New Testament was a sacrament. What? Ele I disse, said, você disse que o Novo Testamento é um sacramento? Como? long before it became a document according to the document. E eu disse, bem antes de ser um documento, ele já é um sacramento. So if I'm going to follow the New Testament and be a New Testament Christian, Então, se eu vou seguir o Novo Testamento e ser um cristão do Novo Testamento, I figured out that I better become a Eucharistic Catholic. eu tenho que me tornar um católico eucarístico. He's like, whoa. We had many conversations like this one. A gente teve muitas conversas como essa. For over a year, Por mais de um ano. he had come to know the Bible. Ele veio a conhecer a Bíblia. He wanted to be a New Testament Christian. Queria ser também um cristão do Novo Testamento. One day he called me on Saturday Então ele me ligou um dia num sábado and he said, e I'm disse, coming home. estou voltando para casa. I'm receiving the Eucharist tomorrow Amanhã. along with my wife for the first time in over 30 years. Amanhã vou receber a Eucaristia com a minha esposa, depois de 30 anos. I want to be an evangelical Catholic. Quero ser um católico evangélico. I want to be a New Testament Christian. Quero ser um cristão do Novo Testamento. This is who we are, Catholic brothers and sisters. É isso que nós somos, irmãos e irmãs católicos. This is what we do in every É Mass. isso que a gente faz em cada missa. We renew a covenant, not a contract. Nós renovamos uma aliança, não um contrato. In a family, not a factory. Numa família, não numa fábrica. And then we go out as E missionaries, saímos como missionários, not to win arguments, não para vencer discussões e debates, but to win the hearts of our separated brothers and sisters. mas para conquistar o coração dos nossos irmãos e irmãs separados. Jesus died for them like he died for us. Jesus morreu por eles como morreu por nós. And we have got to live to reach them and bring them E home. nós precisamos viver o catolicismo para chegar até eles e trazê-los de volta. That's why we are here. Por isso estamos aqui. And when you leave later today, Quando vocês forem embora hoje à tarde, give to God a heartfelt yes. dê a Deus um sim de coração. Not, I will do it according to your word, Não, eu vou fazer porque você está mandando, but be it done unto me according to your word. mas seja feito em mim conforme as tuas palavras. And then our souls will magnify God the Father E as nossas almas engrandecerão Deus Pai, and God the Son e engrandecerão Deus Filho, and God the Holy Spirit who overshadowed the Blessed e Virgin Mary engrandecerão o Espírito Santo que cobriu com a sua sombra a Virgem Maria, to make her our model, fazendo ela o nosso modelo, to make her our mother, fazendo dela a nossa mãe. and to see ourselves as works in progress, E assim a gente vai trabalhar e progredir. but to recognize the masterpiece of the divine artist of our redemption. E os outros poderão ver em nós a obra-prima do Pai Criador. In the name of the Father, and of Pai, the Son, do Filho and of the do Holy Espírito Spirit. Santo. Amém. Amen. Almighty God, Deus Todo-Poderoso, Father in heaven, Pai do céu, we are not clapping for humans. nós não estamos aplaudindo os seres humanos. We are applauding your love Estamos aplaudindo o seu amor and the power of your mercy. e o poder da sua misericórdia. May the prayers of the Virgin Mary Que as orações da Virgem Maria help us to become nos saints ajudem a sermos santos. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brothers and Muito sisters. obrigado, irmãos e irmãs em Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.